Olá! Hoje a gente vai analisar uma teoria bem surpreendente, para dizer o mínimo. Ela vem de um roteirista que já ganhou um Oscar e conecta Hollywood, certos rituais e até eventos globais. É uma ideia que com certeza dá o que pensar. E tudo começa com essa frase aqui. É uma afirmação bem forte, né? E ela, supostamente, foi dita por uma figura importante de Hollywood. É o nosso ponto de partida. E claro, a primeira coisa que a gente se pergunta é... Pois é, de onde é que surge uma declaração tão impactante? Para a gente poder entender a teoria, primeiro a gente precisa entender quem é a pessoa que, segundo a fonte, colocou essa ideia no mundo. Então vamos lá para a nossa primeira parte, o homem por trás da teoria. Afinal, quem é Roger Avary? E o primeiro ponto a se destacar é que a pessoa por trás dessa teoria, segundo a fonte, não é alguém desconhecido. Muito pelo contrário, estamos falando de um membro premiado e reconhecido da indústria de Hollywood, o que dá um peso todo diferente para o que ele diz. E a trajetória dele é bem interessante. Pensa só, lá em 94, ele coescreveu Pulp Fiction com Tarantino. Em 95, levou o Oscar de melhor roteiro original por isso. Depois, dirigiu filmes que viraram cult, como Regras da Atração, e até adaptou o famoso jogo Silent Hill para o cinema. E mais recentemente, ele já está explorando o uso de inteligência artificial na produção de filmes, ou seja, é alguém com uma carreira consolidada, o que faz com que suas supostas declarações sejam levadas a sério pela fonte. Ok, agora vamos mergulhar na teoria em si. A tal da programação preditiva, ou a teoria do feitiço. Para explicar a lógica da coisa, a teoria usa uma analogia bem curiosa, a do vampiro. Sabe aquela lenda de que um vampiro não pode entrar na sua casa se não for convidado? Então, a ideia aqui é que os supostos luciferianos da teoria também precisariam de um tipo de consentimento da sociedade para agir. Só que não seria um convite direto, seria um consentimento implícito, obtido através da mídia. E é aqui que entra o conceito-chave, programação preditiva. A ideia é a seguinte: a mídia não serve só para entreter. Ela seria usada para introduzir certas ideias ao público, para nos familiarizar com coisas que ainda vão acontecer. Assim, quando acontecerem de verdade, a gente já estaria mais receptivo, o choque seria menor. E como isso funcionaria na prática? A teoria descreve um processo de 3 passos. Primeiro, a exposição. Uma ideia que hoje é tabu aparece num filme. Segundo, o consumo. O público assiste, comenta, faz meme, dá risada. E o terceiro passo, que seria o pulo do gato, o consentimento implícito. De acordo com a teoria, essa interação, essa participação, tornaria o público cúmplice sem que ele percebesse. E o objetivo final disso tudo seria a criação de uma egrégora. É um termo do ocultismo, que basicamente se refere a uma energia coletiva, uma espécie de entidade psíquica que é formada e alimentada pelos pensamentos e emoções de um grupo muito grande de pessoas focadas na mesma coisa. Bom, e agora a análise vai além e faz uma conexão bem inesperada. Será que existe um paralelo entre Hollywood e o carnaval? Olha só essa comparação. De um lado, Hollywood usaria a mídia para um consentimento implícito, né? A gente assiste e ri. Do outro, o carnaval, que seria um ritual em massa com um consentimento explícito. Afinal, as pessoas estão lá cantando, dançando, participando. A fonte de energia também muda, da atenção da audiência para a euforia coletiva, a energia libidinosa. Mas o resultado, segundo a teoria, seria o mesmo, a criação de uma egrégora. Aprofundando nisso, a teoria argumenta que aquela euforia do carnaval, aquele transe coletivo, funciona como um grande convite. A atitude de vale tudo normaliza coisas que seriam tabu no dia a dia. E essa participação alegre criaria uma cumplicidade espiritual. O sacrifício aqui seria simbólico, o abandono temporário das regras morais em nome da festa, alimentando a energia desse ritual. Juntando todas essas peças, a gente chega na grande e, digamos, ousada conclusão da teoria. E a afirmação final é essa. A teoria propõe que a nossa percepção da realidade é, na verdade, uma ilusão, algo construído e gerenciado por pequenos grupos de poder. E dentro dessa lógica, eventos de massa como o carnaval não seriam só festas, seriam ferramentas. Momentos controlados de suspensão da realidade, sem trabalho, sem regras, sem moralidade, para de forma paradoxal reforçar a estrutura dessa ilusão maior no resto do ano. É importante ressaltar que, depois de apresentar toda essa teoria, a fonte original dessa análise conclui o raciocínio oferecendo sua própria perspectiva de como se proteger espiritualmente de tudo isso. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Independentemente do que cada um pensa sobre a teoria, ela nos faz questionar a natureza desses grandes eventos.
Onde é que termina o entretenimento em massa e onde pode começar um ritual coletivo? A resposta, claro, fica para a interpretação de cada um.